Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala um pouquinho de educação e de outros assuntos que permeiam esse universo. O meu nome é Patrícia Saraiva, eu sou professora de Educação Física e venho aí há um tempo estudando e me aprofundando ainda mais nesses temas de educação. Mas não vou falar muito aqui de mim, porque essa não é a hora. Tem um vídeo aqui no canal, depois que você assistir esse aqui, dá uma olhadinha lá num vídeo onde eu conto um pouquinho da minha história, me apresento com um pouquinho mais de profundidade para você conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que já me acompanha, fica comigo até o final. Você que está chegando agora também, fica comigo até o final, porque a gente trata de um assunto aqui e a gente vai, ao longo dessa conversa, trazendo dicas, trazendo sugestões, abrindo um pouquinho essa perspectiva do que você pode fazer, e complementar ali, colocar na sua aula a partir de hoje, né? Na hora de fazer o seu planejamento, dentro do tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalha cada vídeo. E falando em tema, vamos já direto para o tema, que eu particularmente gosto muito desse assunto. Qual a importância da ludicidade? Por que será que brincar, se divertir, ter momentos de lazer e descontração é tão importante? Ele é extremamente importante, mas infelizmente muitas pessoas acabam deixando isso de lado, principalmente conforme vai envelhecendo. Conforme vai passando os anos, não brinca tanto, não se importa muito com isso no dia a dia, mas isso tem sim a sua importância. Esses momentos lúdicos, momentos de ócio, esses momentos de lazer e descontração, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia. E eu não tô falando só da nossa vida fora da escola não, tá? Eu tô falando dentro da escola também. Porque o que acontece? A gente tem essa ideia de que o brincar, ele é sinônimo de educação infantil. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe por que não é? Porque muitas vezes é dentro de uma brincadeira, é dentro de uma atividade lúdica descontraída que o seu aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, tem alguma coisa ali que ele não entendeu, que ele não conseguiu compreender, assimilar, entender. E é no meio dessa brincadeira que tudo pode ficar muito claro para ele, tudo pode começar a fazer sentido, só pelo simples fato dele estar num momento descontraído, lúdico. E isso é tão interessante, isso é tão importante que a gente encontra estudos, né, dentro da neurociência, ali nas contribuições que ela tem para essas atividades que a gente realiza em sala de aula, dentro da escola. A gente já vê estudos mostrando o quanto é importante a gente mesclar as atividades que a gente realiza e não ficar o tempo todo ali sentado, parado, só escutando o professor falando, né? Você que já deve ter pesquisado, ter ido buscar algum tema, com certeza você já se esbarrou naquela expressão assim: ai, a forma de aprendizagem ela precisa ser mais ativa, ela não pode ser tão passiva. Então, é justamente isso. Essa história de ser ativo e ser passivo. Quando eu enquanto professora, estou ali sentada, ensinando o meu aluno, né, aquilo que eu planejei para a aula ali naquele dia, isso é uma maneira passiva do aluno aprender. Ele não está interagindo, ele só está ali ouvindo, ele só está ali prestando atenção. Isso quando está prestando atenção, né? Mas se eu falo de uma educação de uma maneira ativa, de uma aprendizagem ativa, eu preciso fazer esse aluno se movimentar. E uma das formas desse aluno se movimentar é através da ludicidade, é através de brincadeiras, é através de momentos de lazer e de descontração ali. Mas Patrícia, dentro da sala de aula, eu colocar o aluno para brincar, eu sou professora de ensino médio, eu sou professora de Fundamental 2, eu tenho que ensinar temas complexos, eu vou parar para brincar com esse aluno, Você tá doida, você pirou. Não pirei, não pirei. E escuta o que eu vou falar. As pessoas que estão fazendo isso, os professores que estão aplicando isso em sala, eles estão tendo muito sucesso e muito progresso com os seus alunos,
tá? Eu falo isso a partir de várias pessoas que eu acompanho nas minhas redes sociais, vários professores com quem eu tenho contato. Esses professores que estão trazendo essa ludicidade, entendendo a importância de não passar o tempo todo com os alunos ali, com eles sentados, quietos, essa maneira passiva de aprender, essa maneira passiva de estudar, tá ali dentro da sala de aula, esses professores que fazem justamente o contrário, eles estão percebendo resultados nos seus alunos. E resultados em vários aspectos, né? Alunos que prestam mais atenção, que ficam mais focados no que o professor precisa para aquele momento ali do seu planejamento, da sua aula. Alunos que estão mais tranquilos, menos ansiosos, menos inquietos dentro da sala de aula. Por quê? Para pensar comigo. Se você fica sentado, sei lá, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, e tendo que só escutar uma pessoa falando, uma pessoa explicando, isso acaba ficando chato, não fica? Muito. Ainda mais se você é do tipo de pessoa que precisa se movimentar, que você precisa fazer algo, usar o seu corpo ali, né, para ajudar nesse processo de aprendizagem. Para os nossos alunos, a gente pode duplicar e triplicar ainda mais essa necessidade. Por quê? Os nossos alunos, né, principalmente os mais novos, eles estão aprendendo a controlar esse corpo. Então, se eu faço esse corpo ficar parado, quieto por muito tempo, essa inquietação, essa vontade de se mexer, ela é ainda maior. Então, por que não colocar nas nossas aulas? Por que você não pode implementar ali dentro do seu planejamento, dentro do seu plano de aula, um momento, seja ele aonde for, início, meio e fim? Eu recomendo meio e fim da aula, tá? Depois eu te explico por quê. Por que você não pode colocar isso ali dentro daquilo que você planejou para os seus alunos, para que tenha esses momentos de ludicidade, de descontração, de lazer? Por que não fazer aquilo ali dentro da sala de aula? Se a gente já sabe que isso é um caminho de progresso, de sucesso, para a gente diminuir esse fracasso que a gente encontra dentro desse processo de aprendizagem, por que não? Por que não colocar isso em prática? Então, esse tema, a relevância desse tema para nós hoje, a importância desse tema é justamente isso. Entender o porquê que a gente precisa trazer essa ludicidade, essa brincadeira, esse lazer, essa descontração para dentro da sala de aula. E fora também, tá? Mas agora eu vou justificar dentro da sala de aula porque acaba sendo muito nosso foco. Afinal, se você está aqui no canal, se você está me acompanhando, é porque você está interessado em melhorar ainda mais as suas aulas, entender um pouquinho mais sobre esse processo de educação, esse processo de aprendizagem e fazer com que a gente perceba essa transformação, não só em você, em mim enquanto professor, mas também nos nossos alunos. Então, eu vou começar falando dentro da sala de aula justamente por isso. Porque se você está aqui me ouvindo, é porque você está interessado em o que será que eu posso fazer de diferente na minha aula? O que será que eu posso implementar ali? O que eu posso acrescentar ali no que eu faço? Então, essa questão da ludicidade é importantíssima por conta disso. É preciso incluir atividades de brincadeira, de descontração, de ludicidade nas nossas aulas, independente da faixa etária que eu trabalho, tá? E aqui eu trago para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava substituindo uma professora no ensino médio. Dentro das minhas aulas, eu colocava muito mais momentos de ludicidade e de descontração ali para os alunos do que a matéria, a atividade, o tema necessariamente que eu precisava tratar ali com eles. Eu não deixava de falar sobre o tema da aula, né? Dentro do meu objetivo ali de conhecimento, eu tinha sim um momento em que eu trabalhava aquilo com os alunos, mas aquele não era o meu foco principal. Até porque, trazendo esse exemplo, né, dessa minha turma do ensino médio, eles estavam voltando daquele período onde as aulas estavam semipresenciais. Então eu ia uma semana para a escola, outra semana eu ficava nas aulas online. Então quando a gente voltou, né, com
quase 100% da sala, né? Com exceção dos alunos que precisavam ainda continuar no online por algum problema de saúde, alguma questão nesse sentido. Mas quando a gente voltou com esses alunos para a escola, o que é que eles precisavam? Qual foi a necessidade que eu senti deles? Eles precisavam se movimentar, eles precisavam de momentos ali de descontração. Afinal de contas, eles estavam vindo de um momento onde eles estavam reclusos em casa, né? Eles estavam ali sem a presença de muitos amigos, de muitos colegas, esse contato era somente o virtual, era ali por mensagens, enfim. E mesmo voltando para a escola, a gente ainda tinha que respeitar aquele distanciamento. Então muitas atividades, muitas coisas que esses alunos estavam sedentos por fazer, por esse contato, ele ainda não era permitido. Então, dentro da educação física, dentro da minha disciplina, eu priorizei com que esses alunos tivessem essa movimentação, tivessem esse contato, respeitando, né, a distância ali dentro do que era possível, é claro, do que era permitido. E eu percebi o quanto isso foi importante para esses alunos. E por muitos fatores, né? Um deles, inclusive, é justamente pensar que para que eu tenha um cérebro, para que eu tenha uma saúde mental preservada, eu preciso garantir que alguns neurotransmissores, né? Aquelas substanciazinhas ali que uma se conecta com a outra e provoca algumas reações no nosso cérebro, né? Fazendo com que eu passe de determinados sentimentos e emoções de um para o outro. Eu preciso garantir que alguns desses neurotransmissores eles estejam ali trabalhando, né? Então a endorfina, por exemplo, quando eu estou fazendo uma atividade física, quando eu estou usando o meu corpo ali, a serotonina, que é aquele neurotransmissor que me traz aquela sensação de bem-estar, né? Aquela sensação de prazer, né? A dopamina, que é aquela sensação que eu tenho ali de recompensa, né? Poxa, ganhei porque eu fiz isso. E a ocitocina também, que é aquele neurotransmissor onde a gente envolve questões mais emocionais, aquela coisa assim, né, do bem-estar do outro, estar com o outro, daquela ligação, seja de mãe e filho, seja entre amigos, seja o que for, mas essa relação assim mais amorosa, mais próxima, né? Então, quando eu estou proporcionando esses momentos de ludicidade, esses momentos descontraídos, e eu consigo organizar essa atividade para garantir que, pelo menos alguns desses neurotransmissores, né, seria interessante se a gente conseguisse colocar os 4 ali, né, na atividade que a gente proporciona para os alunos, mas é importante que eu tenha isso ali garantido para que eu tenha essa saúde, né, como é que eu posso chamar? Esse bem-estar mental, né, garantir com que tudo isso esteja acontecendo da melhor forma para que eu fique menos estressado, menos ansioso, menos irritado. Enfim, isso tudo tem esses benefícios para os nossos alunos e para nós também dentro da sala de aula. É por isso que eu trago essa importância dessa ludicidade, dessa descontração, desses momentos de lazer, mesmo dentro da sala de aula. E aqui, como é que eu posso aplicar isso? Eu posso fazer uma alternância de atividades. Eu posso colocar essas atividades, por exemplo, no meio da minha aula. Literalmente, eu paro o que eu estou explicando, paro o que eu estou fazendo, para tudo, para. Vamos agora fazer vamos mexer um pouquinho o corpo. Então, fica de pé ali e vamos brincar, vamos fazer uma atividade, sei lá, um polichinelo, eu vou estimular alguma atividade de equilíbrio. Enfim, a gente tem muitas coisas para se pensar, muitas atividades que eu posso fazer, ou uma simplesmente brincadeira mesmo, sabe? Tirar um pedra, papel, tesoura, né? E a gente faz ali um campeonato para ver quem ganha de quem, né? Seguindo a sequência ali das fileiras, seja lá qual for a organização que a sua sala de aula está, ou você sai mesmo da sala, dá uma volta, faz alguma coisa no pátio ali e volta para a sala, né? São 3, 5 minutinhos que você vai ali despender da sua aula, e eu não vou falar que você vai perder, porque você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar muito, porque quando os seus alunos voltarem, eles vão estar mais relaxados,
né? Esse corpo vai ter se movimentado, vai fazer com que esse cérebro melhore a oxigenação, e quando você voltar para a atividade que você tem que voltar, daquilo que você estava ensinando, explicando, eles vão voltar mais descontraídos, eles vão voltar mais focados, eles vão voltar mais atentos àquilo que precisa. Por quê? Porque eu tirei esse corpo que estava totalmente parado e alternei com uma atividade um pouquinho mais vigorosa, fazendo uma movimentação, seja ela como for. Não tem problema que você não possa sair da sala, que você não consiga fazer os seus alunos se movimentarem muito, mas desde que você desfoque, desde que você tire a atenção só para aquilo que você estava ali explicando, que você estava falando, ou um vídeo, ou o que for que você planejou ali para os seus alunos, mas essa alternância da atividade, esse tirar o foco. Isso por quê? Porque melhora a atenção deles, melhora a disposição desses alunos, né? Então, o que é importante que a gente faça? Que a gente inclua essas atividades no nosso dia a dia, no nosso planejamento. Porque não adianta nada, né? Não é produtivo, não é o nosso objetivo, não é o meu objetivo aqui falar com você de que esse aluno tenha que ficar o tempo todo parado, sentado, prestando atenção em você. Isso não é produtivo, entende isso quanto antes. Você pensar que você tem ali, né, 50 minutos, 2 horas para trabalhar com seus alunos, porque você começou ali no início do período, depois você tem um intervalo, recreio, lanche, e você vai ficar ali uma média de 2 horas com seus alunos e esperar que ele passe essas 2 horas sentado, sem se mexer, sem fazer absolutamente nada, e renda, e progrida, e consiga ali dar o retorno que você precisa. Não dá, gente, não dá para pensar assim, não dá. Então eu não posso pensar numa aula que ela é o tempo todo passiva. Esse aluno sentado, quieto, prestando atenção. Isso não acontece. Isso não é a nossa realidade. Nesse período de 50 minutos, 1 hora, 2 horas que você passa com os alunos, ele vai levantar a mão e vai pedir para beber água, ele vai pedir para ir ao banheiro, e dependendo desse aluno, ele vai pedir 55 vezes. Por quê? Porque ele não está aguentando mais ficar ali parado quieto. Então, se esse aluno não consegue se concentrar e fica pedindo o tempo todo para sair, para levantar, para beber água, cutuca o outro, pede as coisas para o outro, ou fica o tempo todo querendo chamar sua atenção de alguma forma, por que você não pode se antecipar e colocar atividades diferentes, né? Seja lúdica, seja de descontração, seja qual for. Por que você não pode colocar isso nas suas aulas? Por que você não pode se antecipar? Para que ter essa dor de cabeça de ficar dando murro em ponta de faca, querendo que o seu aluno fique o tempo todo sentado, parado, quieto, prestando atenção em você? Por que você não pode se antecipar e você mesmo já colocar atividades onde ele mexa o corpo dele, onde ele brinque, onde esse aluno se distraia um pouco? Isso vai ser muito produtivo, isso vai ser muito benéfico, tanto para você quanto para o seu aluno. A gente tem essa ideia de que, não, eu aprendi assim, eu estudei assim, eu preciso fazer assim com os meus alunos. Não precisa ser assim. A gente pode reverter essa situação, a gente pode e deve fazer diferente. É por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês. Vamos sair um pouquinho da sala de aula e vamos falar um pouquinho da nossa vida, né? Fora da sala de aula, né? Vamos falar um pouquinho da nossa vida e o quanto essa ludicidade também é importante para nós enquanto professores. Fala para mim, seja bem sincero agora. Qual foi o dia em que você não marcou de encontrar ali com os professores da escola, seja para se encontrar, né, num barzinho, num churrasco, numa confraternização ali? Fala para mim, qual foi o dia em que você não fez isso e que você não deu umas boas risadas, umas boas gargalhadas e que você hoje não tem memórias boas disso que você viveu, desses momentos ali de descontração com seus colegas de trabalho? Conta para mim, qual foi o dia em que você não programou ali um momento de lazer com a sua família, com os seus amigos mais próximos e que ali não rendeu boas risadas, boas gargalhadas,
né? E, né, para os mais antigos, para os mais velhos, isso pode, né, trazer boas lembranças. Qual foi a lembrança negativa que você teve de um churrasco, uma confraternização que você participou, que tinha um karaokê? O quanto você não deve ter dado risada do seu amigo, né? Achando que era o cantor ali, diante daquela televisão, com aquele microfone na mão, até mesmo você. Lembrar de você passando por experiências assim. Ou seja lá qual foi a outra experiência que você teve, né? Para quem não é da época do karaokê, quantas e quantas risadas que vocês não deram de assuntos que surgiram, de momentos ali de descontração. Isso é saudável e isso precisa acontecer. Então, se a sua turma, né, os professores que trabalham ali com você, os seus amigos, a sua família, não é muito de marcar encontros e de colocar ali, né, esses momentos para vocês estarem ali juntos, para dar umas boas risadas, conversar sobre tudo que for possível, né? Marca você, busca você esses momentos, esses encontros, é importantíssimo. Essa ludicidade, essa coisa de alternar atividades, de tirar o foco, isso não é só para os nossos alunos dentro da sala de aula. Não é para você pegar essas dicas e colocar só dentro da sala da sua aula para os seus alunos, não. Faz isso com você, faz isso ali com o seu grupo de amigos mais próximos, com a sua família, com os professores que trabalham com você na escola. Agita ali, combina com eles ali um happy hour, alguma coisa onde vocês possam conversar sobre qualquer coisa. Até mesmo de situações engraçadas que aconteceram dentro da escola, dentro ali das aulas, que você possa compartilhar aquilo, quanto isso é saudável e o quanto isso é importante que aconteça. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha que, não, dá para levar as coisas assim mesmo. Ai, não tenho tempo para isso. Ai, não, esse tempo aí de ficar encontrando com os outros, eu prefiro estar em casa, né, fazendo os meus planejamentos ali, colocando as avaliações em ordem, já preparando as atividades da semana que vem, daqui 15, 30 dias, sei lá quando. Não, a gente precisa colocar esses momentos de lazer, de descontração também no nosso dia a dia. Nós, professores, enquanto pessoas que somos, seres humanos que somos, a gente precisa colocar isso em prática também, tá? Então, assim, essa coisa de ter atenção ali focada o tempo todo, achar que não, eu preciso chegar em casa, preciso fazer as coisas, né? Ou o tempo que eu tenho ali livre, pegar o celular e começar só a olhar as redes sociais. Não, busca outras maneiras também de usar esse tempo, né, ocioso como lazer, como descontração, né, como ludicidade. Isso é muito saudável, isso é muito importante. Então, isso são coisas que funcionam para mim. Eu, quando tô aqui na minha casa ou tô ali, né, me organizando com as minhas coisas, eu procuro intercalar essas atividades. E quando eu percebo que assim, tô cansada mentalmente de ficar ali, né, estudando ou lendo ou preparando as coisas, eu desfoco e vou fazer uma coisa completamente diferente. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que funciona muito para mim eu busco videozinhos de stand-up. Não são todos que eu gosto, confesso que não é todo tipo de stand-up que eu gosto, mas tem alguns que me atraem bastante, principalmente esses stand-ups de improviso, gosto muito disso. Então eu ponho uns videozinhos desse para dar risada, né? Tem alguns canais assim que abordam questões coisas do dia a dia que acontecem ali, né? Como por exemplo um canal, né, Reclamação do Dia. Isso para mim também são momentos em que eu desfoco um pouquinho, que eu descontraio, que eu acabo ouvindo sobre situações ali do nosso dia a dia, né? Do que está acontecendo ali no momento, visto de uma forma mais cômica, mais engraçada, porque se a gente não souber rir um pouquinho também, né, de tudo que acontece, se a gente levar tudo a ferro e fogo, se a gente não
querer estar o tempo todo ali sério, o tempo todo ali focado, isso a gente percebe que acaba atrapalhando um pouquinho a nossa saúde mental, a nossa desenvoltura ali, digamos, né, com as coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa tirar um pouquinho esse foco, né? Eu já comentei aqui em outros vídeos, em outros momentos, que a nossa família, a minha família, né, a gente tem o costume de muitas vezes fazer, sei lá, noites de jogatina, né? Então, um dos jogos que a gente mais gosta de brincar, de jogar, é aquele jogo de espionagem, né? O Clue. Então, acho que é assim mesmo que fala. Nossa, agora deu branco o nome do jogo. Mas enfim, aquela coisa ali de detetive, aquela coisa de investigação, de querer saber quem foi, aonde foi e como foi. Então, muitas vezes a gente ali passa algumas horas. Teve uma vez que a gente pegou para brincar de imagem e ação e foi muito gostoso, né? Essa coisa de mímica, essa coisa de desvendar ali. Nossa, o que será que você está querendo dizer? Então é muito gostoso, é muito prazeroso. E uma coisa também que faz parte, né, da minha família, que faz parte dos nossos momentos de lazer e descontração, é buscar músicas. Músicas que marcaram ali a nossa história. Então, as músicas que o meu pai e a minha mãe mais gostam de ouvir, a gente coloca aquilo ali e vai lembrando, nossa, a minha avó gostava disso, daquilo outro, nossa, o meu avô, nossa, a minha tia quando tinha essa música já saía dançando, ou a minha tia quando ouvia essa música tentava cantar do jeito dela, naquele inglês que ninguém entendia. E esses são os momentos de descontração, esses são os momentos de lazer que a gente precisa buscar com os nossos amigos, com a nossa família. Isso tudo vai mantendo a nossa saúde mental, isso tudo vai proporcionando para a gente momentos assim onde a gente dá aquela abastecida nas nossas energias, sabe? Então essas coisas são muito importantes. São coisas bobas, coisas assim que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, nada a ver, né? Ficar aí brincando, ouvindo música, dançando, ou sei lá, participando de happy hour. Ai, não tenho tempo para isso. Não, gente, não! Tira essa ideia da sua cabeça, porque isso funciona, isso ajuda e ajuda muito, muito, muito mesmo. Não só dentro da sala de aula, nós com os nossos alunos, mas buscar por esses momentos também, ali com os professores que trabalham com a gente, os nossos amigos mais próximos, que nem sempre são amigos ali, né, do ambiente escolar. Às vezes a gente tem as nossas amizades que não são do nosso ambiente de trabalho, a nossa família, enfim, buscar por esses momentos de lazer, de descontração, isso é importantíssimo. Bom, seguindo por esse caminho, a gente só tem sucesso. Vai por mim. Sucesso. Se a gente pensar que, tanto na nossa vida, na nossa organização, no nosso dia a dia, como dentro da sala de aula, eu preciso alternar as nossas atividades, eu preciso alternar as tarefas que eu faço, que eu peço para os alunos fazer, né? Ou que eu, ali na minha organização, no meu dia a dia, desfoca um pouquinho, tira um pouquinho dessa atenção para que eu faça outras coisas e depois eu volto mais focada, né, com muito mais disposição para fazer aquilo. Isso é importantíssimo. Uma coisa que a gente não pode fazer, não pode jamais, é se deixar seguir pelo piloto automático. Isso não é um caminho saudável, isso não é um bom caminho, porque quando a gente entra nesse piloto automático, quando a gente vai fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, quando a gente não permite brechas para que nada de diferente aconteça, isso acaba ficando chato, acaba ficando enfadonho para os nossos alunos e para nós também. É claro que tem momentos em que isso não pode acontecer, tem momentos em que eu preciso da atenção deles, eu preciso também da minha atenção focada naquilo, mas eu não posso deixar que esse piloto automático tome conta da situação ali o tempo todo. Isso não é a melhor forma de eu buscar esse resultado positivo, esse progresso,
essa melhora, não só no processo de aprendizagem dos nossos alunos, mas nosso processo também enquanto pessoas. Então, esse piloto automático não é a melhor coisa, não é o melhor caminho a se seguir. O melhor caminho que a gente tem para seguir é entender que as coisas precisam ter essa alternância, né? Os momentos sérios, os momentos de atenção, de foco, eles precisam ser alternados com momentos ali de brincadeira, de descontração, né? De qualquer outra coisa que eu possa permitir que aconteça ali, né? Não sei se é a realidade sua, mas, por exemplo, os meus alunos, eles têm muito costume de levar figurinhas para ver as figurinhas, bater figurinhas. Tem alunos que gostam muito de levar Uno. Então, tem um momento certo para aquilo, mas também tem um momento onde a gente pode permitir que essas coisas aconteçam, mesmo dentro da sala de aula, ou tirar esses alunos dessa situação ali de aprendizagem para fazer justamente isso, para bater figurinha, para olhar a figura um do outro, né? Troca ali, para brincar de Uno, para fazer seja lá o que for, né? Uma brincadeira que eu vejo os meus alunos fazendo, né? Acaba sendo ali uma cultura deles, e eu falo para eles, falei, gente, tem tanta brincadeira para vocês fazerem, não dá para modificar um pouquinho essas regras, não? Eles, no momento ocioso deles, eles começam a um bater na mão do outro. Só que não é o bater na mão do outro, como a gente aprendeu, né? Ah, do, lê, tá, ou rei da macarronada, enfim. Não, é aquela coisa de um bater na mão do outro até aquele que ficar com a mão com mais ardência, com mais dor, não aguentar mais brincar e falar, chega, pra mim deu. E eu olho para aquilo e falo, gente, vamos mudar as regras dessa brincadeira, por que tem que ter essa dor, esse sofrimento todo, né? Ali quando eu vi eles brincando da primeira vez, eu ensinei o Rei da Macarronada, não sabia se eles já conheciam, a Doleta e outras músicas que a gente pode cantar ali para bater a mão da mesma forma, mas não o tempo todo ali. Mas se essa é a cultura, se esse é o jeito deles de trazerem essa descontração, essa ludicidade, por que não proporcionar isso para dentro da sala de aula? Por que não aumentar esse repertório de atividades desses alunos para esses momentos ociosos, né? Ou trazer esses momentos ociosos para dentro da sala e buscar também tudo isso fora da sala de aula, né? Quando a gente está ali com os outros professores, com os nossos amigos, nossos familiares em casa, na nossa rotina. Lembra que eu falei para vocês que essas atividades elas são importantes de acontecer e que eu sugiro para vocês que elas sejam no meio, no fim da aula? Justamente porque no começo da aula esses alunos estão mais focados, porque eles estão entrando naquele processo que você precisa para ensinar o que precisa ser ensinado, para falar o que precisa ser dito. Então, no início da aula, é mais interessante que você primeiro faça uma rotina com esses alunos. Elenque com eles o que vai acontecer naquele período em que eles estiverem com você. Ó, turma, agora eu vou fazer a chamada, depois a gente tem isso para fazer e a última atividade é essa. Para que eles possam ir acompanhando aquilo, para que eles possam ir organizando e estruturando tudo isso mentalmente também. O cérebro acaba reagindo de forma positiva a isso. Só que chega num momento em que esse tempo de atenção, esse tempo de foco acaba sendo reduzido. Então, no meio da aula, mais para o fim da aula, se você entra com essas atividades diferenciadas, se você alterna, né, essas atividades, estou ensinando uma coisa e agora eu vou colocar uma atividade e depois eu volto naquilo que eu estava fazendo, é excelente, né? Do meio para o fim da aula. Ah, mas será que eu coloco na rotina também ali, é momento de descontração? Não, surpresa, né? Os alunos já têm ali organizados. Se você quebra essa rotina, se você quebra nesse sentido, não de romper com aquilo que você descreveu ali para eles dentro da rotina, mas se você quebra, né, essa expectativa que ele tava, eu vou fazer agora a atividade de matemática, de adição e depois eu vou entrar com um texto de gramática e a professora vai ensinar ali algumas regrinhas de acentuação. Se ele sabe que a sequência depois da matemática é essa aula de gramática e no meio dessas duas atividades você fala, agora deixa as coisas aí, vamos fazer isso, aquilo, essa
quebra, né, na expectativa que ele estava. Olha, eu já sei o que vai acontecer depois. E se você vem com essa novidade, isso tem um efeito muito positivo no cérebro. E se é um aluno que está mais desfocado, se é um aluno que está mais desatento para aquilo que você precisa, bingo! Esse momento é crucial para que ele possa se reorganizar, voltar o seu foco e a sua atenção e estar mais disposto para aquilo que precisa ser continuado depois. E não precisa ter um tempo absurdo. Uma atividade de 1 minutinho, 2, 5 no máximo é o suficiente para que você tenha esses benefícios. Esse benefício de ter um aluno mais focado, mais atento, menos inquieto na cadeira, com menos vontade de ficar pedindo para sair da sala, para ir ao banheiro, para beber água. Tá aí uma outra coisa que não entra dentro do quesito de ludicidade, descontração e lazer, mas que você poderia colocar na sala de aula. Você pega esse tempo. Galera, vamos parar um pouquinho aqui. Dessa fileira, alguém quer ir ao banheiro? Pode ir. Agora dessa fileira, alguém quer ir? Tá. Ou, pessoal, ó, vamos parar um pouquinho que a gente está fazendo, vamos tomar uma água, vai essas 2 fileiras aqui, vai beber água e volta, e a outra. Você vai ali despender uns minutinhos da sua aula, mas pelo menos você não vai ter que ficar dando murro em ponta de faca nesses alunos que ficam o tempo todo. Professora, posso ir no banheiro? Professora, quero beber água? Professora, posso ir? Professora, posso ir? E ficar pedindo o tempo todo. E você fica, não, agora não é hora, você já foi, faz 10 minutos que você foi, faz 5 minutos que você me pediu, faz meia hora que você foi, daqui a pouco você vai ter intervalo, para a gente não ficar comprando essa briga com os nossos alunos e afastar ainda mais eles dessa vontade, dessa disposição de estar ali na aula, prestando atenção, estar focado e fazendo o que realmente precisa ser feito. Bom, dito tudo isso, né, dessas coisas que funcionam, né, as coisas que eu trago para vocês que funciona para mim, né, tirar, né, dar essa alternância quando eu estou nas minhas atividades diárias, buscar por esses momentos de descontração. Trouxe aqui para vocês o exemplo dos vídeos do YouTube que eu busco, né, de stand-up de improviso, ou até mesmo de como reclamação do dia, trazendo um tema ali, né, atual, de uma forma mais cômica, mais engraçada, né, e tantas outras formas que você pode também buscar de se distrair, colocar uma música para você ouvir, né, ligar para alguém, né, querer saber de alguém, desfocar de alguma forma, enfim, né, cada um tem a sua forma de sair um pouquinho dessa rotina de atenção o tempo todo, né? Aquela coisa, eu preciso fazer só isso, eu não posso me permitir dar risada, não posso me permitir ouvir uma música, dançar, não posso me permitir ali estar com os meus amigos e dar risada. Não, gente, a gente precisa disso, faz parte da nossa constituição enquanto pessoa, enquanto ser humano. A gente precisa desses momentos também, de estar com o outro, ou de estar buscando atividades que nos tragam essa sensação de prazer, de bem-estar, né? Não é só descontando em comida, descontando em doce, descontando em outras coisas que a longo prazo pode ser maléfico pra gente. Olha eu trocando as palavras. Mas cuidar muito disso, né? Agora, pensando assim, né? Quais são as coisas que eu posso fazer agora, que eu posso fazer hoje? Eu já fui dando umas dicas aqui para vocês, mas pensa comigo, elenca dentro da sua aula, com seus alunos, na sua realidade, na sua sala de aula. Como é que eu posso colocar algumas atividades, né, de lúdicas, de descontração, de lazer ali no meu planejamento, naquilo que eu tenho que dar conta ali no dia a dia? Você pode pensar em atividades que estejam relacionadas com o tema que você está trabalhando, ou você pode simplesmente fazer uma coisa completamente aleatória, diferente. Mas elenca, com os meus alunos, o que é possível fazer? Dentro da sala, fora da sala. Eu já fui dando algumas dicas aqui ao longo do nosso vídeo, da conversa, mas você pode agora colocar isso no papel, né? Você pode escrever, coloca lá, na minha aula,
relacionado ao tema, sem ser relacionado ao tema. Dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Em que tempo, em que horário eu vou encaixar isso? Eu passo 1h40, 1h50 com os meus alunos. Então eu vou fazer a chamada, quando der 20, 30 minutos eu vou fazer isso, dali a pouco eu vou fazer aquilo. Estruturar mesmo, né? Do mesmo jeito que você tem ali, né? O que você vai trabalhar antes do intervalo, o que você vai trabalhar depois do intervalo, as atividades que você vai dar para ser desenvolvidas ali dentro da sala, né? Como é que você, dentro da sua estrutura, dentro da sua organização, pode encaixar ali esses momentos de ludicidade, de descontração e de lazer? Aí você pode também pensar, poxa, os meus colegas de trabalho, né, o pessoal que trabalha comigo, eles não são muito de happy hour, eles não são muito de barzinho, não. Mas assim, a gente podia, né, sei lá, num próximo HTPC, uma próxima reunião pedagógica, seja um momento em que estiverem todos ali, pessoal, vamos trazer uns comes e bebes aqui? A gente vai comendo e tratando do tema. Organiza isso com a coordenação, com a direção da escola e faz daquele momento também um momento de descontração e de lazer, né? Propõe para os seus colegas, pessoal, vamos numa pizzaria, vamos numa lanchonete, vamos em algum lugar ali pra gente, né, conhecer, fiquei sabendo, é gostoso, não é? E vamos ali, né? Se você tiver mais liberdade, mais intimidade, né, pessoas que você já trabalha muito mais tempo, já chega assim, e aí? Na casa de quem que vai ser o churrasco? Final de semana tá chegando, feriado, a gente tem isso, aquilo, ponto facultativo, vamos fazer alguma coisa. Vamos descansar de uma forma diferente, vamos passar um tempinho ali juntos, né? Vamos marcar alguma coisa que a gente possa bater um papo, dar risada. Enfim, a gente tem como organizar isso com os nossos colegas de trabalho. Mas de repente você é muito mais dos seus amigos, dos seus colegas que não são ali do espaço onde você trabalha, já vai se organizando, né? Como é que você pode encontrar com eles ou propor para eles um encontro para que vocês possam ter esse momento de lazer e de descontração, assim também como a sua família. Quanto tempo faz que você não passeia com a sua família? Que você não vai visitar um lugar da sua cidade que há muito você não vai, um parque, um zoológico, um horto florestal, seja o que for, uma caminhada que você dê ali com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, levá-los para uma atividade ao ar livre, seja o que for, mas esses momentos de lazer, de descontração, eles precisam fazer parte, né, da sua vida, da sua rotina, dentro da sala de aula com seus alunos, fora da sala de aula também na sua vida. Tudo isso é importantíssimo. E assim você pode ir estruturando e bolando dentro da sua realidade, dentro do que é possível ali, e colocar em prática esse tema que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho. A importância que tem dessa ludicidade, a importância que tem de você colocar no seu dia a dia esses momentos de lazer, de brincadeira, de jogo, de descontração, porque isso é importante em todas as idades. Não é coisa só da educação infantil, não é coisa só de criança, afinal de contas, isso faz parte da nossa natureza, esses momentos. Então a gente precisa colocar eles no nosso dia a dia e de uma forma muito concreta ensinar para os nossos alunos a importância disso, para que eles, né, ao longo dos anos da sua vida, também não deixem essas atividades, deixem essas coisas para trás, achando que só porque cresceu, só porque agora tem uma família, um emprego, só porque tem mais responsabilidades, a ludicidade, o lazer, a descontração não podem mais fazer parte do seu dia a dia. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que você coloque no papel todas essas dicas. Eu espero que você consiga fazer esse mapeamento
dos seus alunos, dos seus amigos de trabalho, da sua família, dos seus amigos ali ao seu redor, e que você já esteja aí já maquinando, já esteja aí matutando quais são as ações que você vai dar aquelas cutucadas para que aconteçam, né? Ou falar com as pessoas que têm mais jeito, que mais desenvolturas para organizar essas coisas, para que você possa usufruir de tudo isso, para que você possa se beneficiar de tudo isso. E depois que você passar por essas experiências, me conta aqui nos comentários qual foi a atividade que você fez e qual foi a sensação que você teve depois disso. Não só com você, mas conta para mim aqui também qual foi a experiência que você teve com os seus alunos. Quais foram as coisas que você percebeu dentro da sua sala, dentro do seu plano de aula? Quais foram os benefícios, quais foram os pontos positivos que você levantou disso? Porque eu te garanto, vai na minha que é sucesso. Se você colocar essas coisas no seu dia a dia, na sua sala, na sua vida, com as pessoas ao seu redor, não tem como você ter memórias e lembranças negativas de tudo isso. Você só tem a ganhar com tudo isso. Depois volta aqui e me conta, hein? Vou querer saber um pouquinho de como foi essas experiências para você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!